pessoa que está do seu lado, diga assim: nós somos o povo ministrador da graça de Deus. Diga isso agora com bastante ênfase. Você é parte do povo ministrador da graça de Deus. Diga: ministrador da graça de Deus. Diga: ministro, sacerdote da graça de Deus. Diga: na nova aliança não tem assistência, assistentes da graça de Deus, mas ministradores da graça de Deus. Ok. Nós vamos nessa noite derrubar, queimar algumas vacas sagradas. Essa é uma expressão que define determinadas posturas que se evidenciou na igreja de uma forma geral e que não são bíblicas, mas na verdade heranças de tradições passadas. E na medida que nos aproximamos da volta de Cristo Jesus, cada vez mais os valores e os princípios do reino de Deus, e não das tradições do homem, serão restaurados e trazidos de volta à casa do Senhor, para que ela seja exatamente como o Senhor estabeleceu antes da fundação dos séculos. Assim diz as Escrituras. Bom, a gente começa pensando no modelo eclesiástico que nós hoje praticamos. Acho que todos nós, se não fazemos, deveríamos fazer, em qualquer esfera de atuação da nossa vida, estarmos sempre avaliando aquilo que fazemos. Porque entendemos que até nas coisas naturais existem coisas que nós estamos repetindo, e de repente nós descobrimos modos mais fáceis de operar, com menor custo. Assim as empresas, vamos dizer assim, hoje trabalham, né? Cada vez mais reduzindo seus custos operacionais, cada vez mais se tornando mais produtivas, cada vez mais sendo mais, então, com capacidade de produzir uma concorrência saudável. E isso requer uma constante avaliação do que fazemos. E ser igreja é uma constante avaliação, é um constante olhar entre aquilo que fazemos e aquilo que a palavra diz, entre aquilo que Deus propôs e aquilo que nós estamos propondo, até que então cheguemos à estatura de varão perfeito, que é exatamente sermos essencialmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Talvez algumas coisas que eu venha falar hoje aqui não surpreenda você. Talvez alguns outros seja algo mais interessante. Mas seja como for, o Espírito vai falar a cada um de acordo com a capacidade, de acordo com o conhecimento, de acordo com o nível da maturidade que eu e você temos chegado. Entendendo que ninguém que está aqui tem tanto que não possa receber aquilo que o Senhor quer ministrar hoje ao nosso coração. Em primeiro lugar, quando nós olhamos o modelo bíblico da antiga aliança, Deus nunca planejou, Deus nunca idealizou que houvesse uma família sacerdotal ministrando a todo um povo, a toda uma nação. Deus nunca teve em seu coração ter um clero, um grupo exclusivo, para que esse grupo exclusivo se apresentasse diante de Deus, e um outro grupo apenas reproduzindo as orientações que lhes eram passadas. Ou seja, um grupo que ouvia e um grupo que então fazia. Quando eu olho nas Escrituras, a gente vai começar a ler os textos, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Eu quero que você guarde o que nós, há pouco antes, falamos uns para os outros. Nós somos ministradores da graça de Deus, da graça de Deus. O que significa dizer que todos nós somos ministros
da graça de Deus. Um amém. Todos nós somos ministros da graça de Deus. Não há ninguém aqui que faça parte do reino de Deus que não seja ministro da graça de Deus. Isso talvez já comece a derrubar de que ministro é aquele que está numa plataforma, ministro é aquele que recebeu uma designação específica. Todos nós somos ministros da casa de Deus. Porque olha o que Deus falou para Moisés, quando ele diz assim, Êxodo capítulo 19, apenas vamos rapidamente ao versículo 5, quando diz, agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, diga, um reino de sacerdotes. E Deus continua, e uma nação santa. Vós sereis para mim, isso na Torá, isso na antiga aliança, Deus falando. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras, é Deus falando, que dirás aos filhos de Israel. Bom, aqui começa Deus falando, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês quem? A nação de Israel. Todos nós aqui sabemos que esse plano de Deus foi impedido quando o povo, já enfadado pela demora de Moisés, que estava lá diante do Senhor no monte, aqueles 40 dias, o povo se envolve com a idolatria, se envolve com a prostituição, constrói um bezerro de ouro, e você conhece então a continuidade da história. E Moisés desce do monte e ele diz, aqueles que não fizeram parte dessa idolatria, aqueles que não fizeram parte dessa infidelidade, de adorarem o bezerro de ouro, passem para cá. E a Bíblia diz que das 12 tribos de Israel, houve um grupo chamado a tribo de Levi, que decidiu não se envolver com a desobediência a Deus, decidiu pela fidelidade a Deus. E a estes, então, Deus, por uma condição provisória, e não como ato da sua vontade, e não como ato do seu querer, colocou este povo, ou esta tribo específica, a tribo de Levi, que são então passados a ser chamados dos levitas do tabernáculo. Hoje nós não temos mais levitas. Não existe mais isso. Essa designação que se faz a pessoas que ministram música, chamá-las de levita, é uma falta de entendimento melhor do que foi a desobediência no deserto. Hoje, em Cristo Jesus, todos nós somos ministros da graça de Deus. Veja que no texto de Êxodo, que é anterior à idolatria, anterior ao bezerro de ouro, Deus diz, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas por causa da idolatria, do bezerro de ouro, houve apenas uma tribo separada. É a mesma coisa? Uma tribo, então, santa. Mas o plano de Deus não era uma tribo, era uma nação. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, quando se usa a designação para aqueles que ministram, por exemplo, hoje, os louvores na igreja como levitas, é dizer que o plano de Deus foi frustrado. É dizer que Deus tem uma casta especial. É dizer que há uma identidade que Deus não quer que haja na igreja, a identidade de levitas. Ah, mas é porque
nos tempos bíblicos, sim, você quando lê a palavra de Deus ela traduz uma revelação progressiva. E Deus vai nos levando a compreender, através das Escrituras, que Ele tinha um plano. Qual era o plano? Ter na face da terra uma nação de sacerdotes. Para que através dessa nação de sacerdotes, eles pudessem influenciar todas as nações da terra. E talvez a gente pergunte, porque hoje a gente fala muito de ministros, a gente quase não usa a expressão sacerdote, porque parece que estamos usando uma expressão mais romana, mas a expressão sacerdote é uma expressão bíblica. Deus fala de sacerdote. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real, ou seja, Pedro, ele toma as palavras que Deus falou para Moisés, lá no Antigo Testamento, dizendo que agora em Cristo Jesus, nós somos esse sacerdócio real e essa nação santa. E no sacerdócio real não existem levitas, existe o sacerdócio real. E que é o sacerdócio real? São todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, por exemplo, se tem alguém que toca guitarra aqui, a sua identidade, biblicamente, não é guitarrista. Ele é um ministro da casa de Deus. A sua identidade como guitarrista é menor. A sua identidade como ministro é maior. Quem toca? O baterista. Quem toca a bateria, a gente diz, bom, é o baterista, mas ele é um ministro na casa de Deus. E nós? E os demais? O que são? São ministros da mesma forma. A sua identidade é a identidade de ministro na casa de Deus. Não é porque você não toca um instrumento, não é porque você não canta em um grupo que você não é ministro. Não é isso que a palavra de Deus diz. Deixa eu lhe trazer um dado. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Nós somos o resultado da igreja reformada. O que foi a igreja reformada? Foi a igreja que foi reconduzida aos princípios, aos valores da palavra de Deus como fundamento para a prática, e não as tradições humanas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, diz assim, Paulo aqui está falando, conversando sobre a igreja, retratando o costume da igreja do primeiro século. Quando a igreja se reunia, o que acontecia? Hoje a igreja aqui está reunida, sim ou não? Ok. Como era no passado? Portanto, versículo de número 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, estamos reunidos? Cada um, diga cada um. Cada um envolve o quê? Todos. Quando vos reunis, cada um, aí Paulo começa a dizer, um tem salmo. E nós vamos treinar isso aqui hoje. Um tem salmo, ou treinar, ou vamos retratar melhor. Um tem salmo, outro tem uma mensagem de ensino, outro tem uma revelação, ou ainda uma palavra determinada em determinada língua ou em línguas, e outro tem a interpretação das línguas. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em línguas, que falem somente 2, quando muito 3, numa reunião. Um de cada vez, para que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver quem interprete, como uma manifestação do dom, fique calado na igreja.
falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo o que foi dito. No caso de ser dado uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então, vamos parar aqui, vamos olhar um pouquinho o que era essa igreja que se reunia. Claro que não era uma reunião como hoje nós temos aqui, com esse número mais considerável. Eram grupos menores, sem dúvida nenhuma. Eram grupos até porque não havia lugares que pudesse comportar tanta gente. Quando a gente fala lá, a igreja se reuniu no cenáculo, era um lugar espaçoso e alugado que cabiam 120 pessoas, sabe-se lá como estavam lá. Mas o fato é, quando a igreja se reunia, cada um ia para apresentar, para ministrar diante de Deus. Ninguém ia para assistir o culto. Ninguém ia simplesmente numa condição de espectador. Todos iam com uma condição de ministros diante de Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Esse texto de Paulo, por exemplo, era a prática da igreja. Paulo diz, quando vos reunis, é isso que acontece. E aqui Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, ou seja, uma igreja que estava fora de Jerusalém, ou fora dos domínios, vamos dizer assim, de uma influência mais direta judaica. Aqui são crentes que não têm uma origem necessariamente judaica. Então eram homens que estavam acostumados à idolatria e toda a série de pecados. Claro que havia alguns judeus espalhados que também se convertiam e faziam parte da igreja, mas era um grupo de pessoas miscigenado, era misturado. Mas havia uma mesma efusão do Espírito sobre eles. Então eles iam para esse ambiente para ministrar para o Senhor. E muitas vezes, então, acontecia que eles, no ato de ministrar para o Senhor, ministravam uns aos outros. Como isso acontecia? Era diferente. Hoje, os nossos cultos, na verdade, não os nossos, os cultos da igreja no mundo inteiro, eles são cultos formatados pelo período da reforma. A reforma alterou uma série de coisas que acontecia na igreja apostatada, na igreja que havia se romanizado, na igreja que passou pelo período chamado da idade do obscurantismo, a idade das trevas. E a idade das trevas se configura como uma igreja onde havia uma estrutura, mas não havia presença de Deus. É nessa igreja que se afasta dos valores dos primeiros pais apostólicos. É nessa igreja que vai surgindo doutrinas estranhas às Escrituras. Onde Deus já lá no começo diz, e vós sereis para mim uma nação de sacerdotes, uma nação de ministros diante de Deus. Qual era o plano de Deus? Cada homem salvo, ele ministraria diante de Deus. Ninguém para ministrar diante de Deus precisa de autorização de quem quer que seja. Ele já foi autorizado pela nova vida que ele recebeu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Bom, com o passar do tempo, foi surgindo aquilo que a gente conhece na história como clero, que era o grupo que controlava, era o grupo que trazia o governo sobre a igreja. Aos poucos foram sendo estabelecidas hierarquias espirituais na igreja. Por exemplo, o bispo de Roma, a igreja mais influente, já passando aí do 3º século, ela se torna a igreja
primeira, a igreja mais influente. E o bispo de Roma passa a ter uma influência sobre todos os bispos, de todas as igrejas que havia naquele tempo. Ou seja, todas as igrejas se submetiam à ordem teológica estabelecida pelo bispado de Roma. E Roma, na sua construção, estabelece também o seguinte: as coisas de Deus são tão santas, e esse povo é um povo que não conhece, é um povo pecador. Então, começou a se fazer uma separação entre o nós e eles. O nós e eles. E se produziu algumas coisas do tipo: em primeiro lugar, a Bíblia, que era de livre leitura, foi removida das mãos do povo. Somente os ministros, somente os sacerdotes da igreja é que podiam ler o texto. E ainda assim, o texto era em latim. E quem conhecia latim? Eram somente os doutores. Eram somente, na maioria das vezes, aqueles que haviam feito os seminários e se tornado sacerdotes. Então, na verdade, eles liam algo e o povo em nada era edificado. Muda-se também isso aqui. Paulo diz, tem salmo. O que são salmos? Salmos são expressões de adoração a Deus. Os salmos é o livro dos cânticos, é o inário, vamos dizer assim, da Bíblia. E o que eles fizeram também? Eles fizeram uma alteração. E no século VI, surgiu algo que muitos aqui conhecem, ou já ouviram pelo menos falar, do chamado canto gregoriano. Quem já ouviu falar sobre isso? O que é o canto gregoriano? O nosso professor Rafael, ele pode muito bem falar, e com mais propriedade do que eu, porque ele é professor de música. O canto gregoriano era um cântico monofônico. Hoje o nosso canto é um canto polifônico. Poli, muitos. Fônico vem de fonema, som. Então, muitos sons. Aí junta os homens cantando, junta as mulheres cantando. Aí um canta baixo, outro canta tenor, outro canta contralto, outro canta desafinado, outro canta afinado. É uma polifonia linda. Mas o canto passou a ser um canto monofônico. Aquele canto de uma nota só. E mais, quando homens que cantavam, eram só homens que cantavam, então esses cânticos gregorianos, eles cantavam a música que não, a letra era cantada, mas não era compreensível, porque também era em latim. Então ninguém entendia nada, e daí se conceituou, se criou um grupo que ministra, que é esse clero, e um grupo que assiste, mas em nada é edificado. Consequentemente, as trevas imperaram. Até que começaram a surgir os chamados reformadores. A gente tem um homem chamado Martim Lutero, dia da reforma, 31 de outubro. Mas Martim Lutero não foi o único reformador, existiram vários reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores. E o que eles fizeram? A primeira coisa que eles trouxeram foi de volta as escrituras traduzidas na língua do povo e distribuídas. E o povo agora tinha novamente acesso à palavra de Deus. Mas não era apenas, então, a palavra de Deus distribuída, mas eles fizeram mais uma coisa. Eles desejavam que esta estrutura gregoriana saísse das igrejas. Então, eles
criaram os chamados cânticos congregacionais, ou os cânticos da congregação. O que eram os cânticos da congregação? Na verdade, eram as escrituras cantadas. Então, o povo cantava a Bíblia como uma quase que introdução da mensagem que depois era trazida pelo ministro ou pelo pregador. Ou seja, tudo se centralizava nas escrituras, seja ela por meio cantado, seja ela por meio falado, como aqui está acontecendo. Então, como igreja, não apenas aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, nós temos hábitos reformados que a gente nem sabe que são práticas nossas. Então, todas as vezes que nós iniciamos os nossos cultos com o quê? Com os cânticos. E depois dos cânticos, vem a ministração das Escrituras, da palavra. Isso é um modelo da reforma. Um modelo que veio e hoje, estabilizou-se em toda a igreja. Mas eu creio, irmãos, e como eu creio, que adoração é muito mais do que cantarmos um cântico. A palavra diz, em meus louvores, Deus habita. E o que é esse habitar de Deus? É Deus se manifestar. E como Deus vai se manifestar? É através dos ministros. É através do corpo de Cristo. Onde apenas como igreja hoje nós temos aqueles que conduzem o ministério. Por exemplo, o presbitério. São aqueles que lideram o corpo para propósitos específicos para os quais Deus chamou a congregação local. Mas eles não são os ministros exclusivos. Todos nós somos capacitados pelo Espírito para oferecer louvores ou sacrifícios de louvores. E veja, louvor nas Escrituras vai muito mais além do que um cântico. Em meio à reunião dos santos, posso ouvir um amém? Em meio à reunião dos santos, Deus opera. A unção está sobre você. Então, nesta unção que está sobre você, é a direção do Espírito. Eu posso estar falando aqui, mas a unção do Espírito está aqui no nosso meio, para trazer cura, para trazer libertação, não por causa de mim, mas é por causa dos ministros de Deus que estão aqui para gerar o lugar para o encontro com Deus. É muito interessante, eu queria que você lesse comigo esse texto, que está lá em Deuteronômio, que fala pelo menos de 3 responsabilidades que haviam entre os sacerdotes ou ministros, conforme o texto nos aponta. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 diz assim: naquele tempo, Yahvé separou a tribo de Levi, que não seria a tribo de Levi, seria toda a nação de Israel. Não seria um grupo de presbitério, não é um grupo de presbitério, não é um grupo musical, não é um grupo de cantores que ficam no microfone, mas de todo o corpo de Cristo aqui nesse lugar. Para fazerem 3 coisas, está aí o texto dizendo. Primeiro, carregar a arca da aliança do Senhor. Diga, carregar a arca da aliança. O que é a arca da aliança? A arca da aliança era a representação da presença de Deus. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus é vida, a presença de Deus é cura, a presença de Deus é saúde, a presença de Deus é libertação. Então,
Hoje nós somos o santuário. E nesse santuário que somos nós, a arca ou a presença do Senhor está. Então, onde nós chegamos, esta é a dimensão espiritual que a minha vida e a sua vida significa. Onde você chega, chega a presença do Senhor, chega a vida de Deus, chega a unção de Deus, chega o poder libertador de Deus. É impossível estarmos num lugar onde não esteja alguém próximo da gente. E onde nós estamos, estando alguém próximo de nós, a presença do Senhor está ao lado daquela pessoa. Diga, é assim que Deus me vê. Cutuca teu vizinho e diga para ele, você não é um assistente de culto. A palavra diz que você é ministro. Diga, a palavra diz que você é aquele que carrega a presença de Deus. Segundo lugar, diz, na continuação do versículo 8 de Deuteronômio 10, os sacerdotes, além de carregarem a arca da aliança, a presença do Senhor, a vida, o poder, o milagre, a unção, eles foram estabelecidos para estarem diante de Deus, para estarem diante de Deus e ministrarem, para estarem diante de Deus e ministrarem. Diga, eu estou aqui nessa noite para ministrar. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que eu estou batendo, parece que eu estou batendo numa rocha, numa parede muito grossa, porque nós temos, na maioria das vezes, uma concepção de que nós vamos à igreja para sermos ministrados. Tão somente isso. Apenas para receber alguma coisa. A palavra diz que o ato de receber, ela é uma consequência do ato de dar. Dai e dá-se-vos-á. Então, o que você quer receber? Ministração da parte de Deus? Então, ministra diante dele. Você quer receber cura? Ministra cura. Você quer receber manifestação e dons do Espírito? Ministra o dom que já está em você. Ou seja, nós somos chamados para vivermos nessa dimensão, a dimensão de ministros. E como a dimensão de ministros ou de sacerdotes que carregam a presença de Deus, que estão diante da presença dele, diz o texto final, no versículo 8 de Deuteronômio, e também para pronunciar a bênção em seu nome. Estenda as suas mãos, não para mim, mas para alguém, por favor. Diga, está sobre mim, pelo poder da nova criação em Cristo Jesus, pelo poder da nova criatura que sou, o poder para abençoar. E agora, pelo poder do Espírito, eu ministro sobre a tua vida. Então vamos lá, vamos começar a ministrar. Ministra sobre o teu irmão. Vamos lá, ministra, irmão, ministra. Ministra saúde, ministra vida abundante, ministra alegria. Vamos lá, irmãos. Ministra línguas, fala em línguas. Ministra, profetiza sobre a vida dele. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Um tem salmo, outro tem línguas, outro tem profecia, outro tem revelação. Havia um momento que todos ministravam. Ministra, você tem a unção de Deus, e vós tendes a unção do alto. Oh, ministra sobre teu irmão, ministra saúde, ministra os olhos espirituais abertos, ministra encorajamento, ministra a unção que está sobre você. Você é filho de Deus, você é sacerdote do Deus Altíssimo, você transporta a presença. Onde você está, a presença de Deus está. Isso significa Deus se manifestar através de você. Isso, faça isso. Como sacerdotes, nós estamos obrigados a levar a tenda para que vidas tenham um encontro com Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou perguntar uma coisa, por favor. Quantos receberam? Recebeu o que todos deram? Que o Espírito de Deus nos ajude a compreendermos que a igreja que nasce como resultado de Pentecostes é uma igreja onde todos, absolutamente todos, do mais antigo ao mais novo, ministravam diante do Senhor. E como eu ministro diante do Senhor? Ministrando diante de você. Você não é o lugar da presença do Senhor? Então, quando estamos ministrando, é a presença se manifestando na presença. Uau! É você liberando, é você recebendo. É uma graça que se multiplica, é uma graça que se transforma, é uma graça que, enfim, vai tomando este lugar. A gente começa na mente. E daqui a pouco o Espírito toma. E aí você não controla mais coisa alguma. Aleluia. Paulo diz, mas tudo isso vocês façam com decência e ordem. Então, se um está falando, né, o outro não vai falar junto. Paulo diz, se um está profetizando em línguas, não levante o outro para profetizar também, porque vai ser uma confusão. É certo que se Paulo fez essas recomendações, era porque isso acontecia. Mas, irmãos, o que acontecia, é mais fácil a gente corrigir os excessos do que restaurar aquilo que está ausente. É melhor eu dizer assim para alguém, irmãos, ó, irmão, tu pode falar em língua o tempo todo que você quiser. Aqui. Só não deixa a tua voz levantar muito alto não, porque senão vão ficar te ouvindo, vão ficar me ouvindo. Mas pode ser que de repente Deus te use para você se levantar e falar e eu vou calar. Nós precisamos aprender a ser governados pelo Espírito. A igreja reformada que se levantou lá nos dias de Lutero foi uma quebra de paradigmas de 15 séculos. Mas a igreja não está presa ao século XVI, não. O Espírito de Deus continua operando sobre o corpo de Cristo, usando a mim e a você com os dons e habilidades que Ele nos deu a cada um de nós. Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. E eu queria aqui falar, enquanto você está procurando, falar aos líderes de célula. Irmãos, dediquem tempo para cultivar esses valores na sua célula. Irmãos, vamos agora nos ministrar uns aos outros. Vamos ministrar uns aos outros. Célula não é monólogo. Não é você preparar o seu estudo e dizer depois que deu o seu estudo e terminou a sua célula, cumpriu o meu propósito. Você cumpriu o propósito do século XVI. Mas você sabia que Deus pode usar a cada um daqueles que estão ali na sua célula? Como? Quando eles se tornarem líderes? Não. É agora. E aí, quando a gente se reúne nessa macrocélula aqui, aí, meu amado, o coro vai cantar. Aí não vai ter canto gregoriano. Não. Vai ter uma polifonia. Cadê o Gustavo? Eu gosto de exemplo. Gustavo, vem cá você mesmo, por favor. Você faça uma monofonia lá. Você sabe o que é isso? Você sabe melhor do que eu, né? Lá vai ele desfilando, tranquilo.
Chegou. Aleluia. Sejam pacientes, irmãos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Oh, aleluia. Senhor, parece hinduísmo isso. Seishonoye. Mantra. Vamos numa polifonia agora. Você adore ao Senhor com as suas vozes. Adore a Ele, vamos. Vamos, ministros. Fiquem de pé, ministros. Oh! Oh, aleluia. E Ele pôs nos meus lábios um cântico novo. Oh! Ministra ao Senhor, ministra a Ele. Ministros da nova aliança. Ministros não na letra, não da letra, mas do Espírito. Oh, aleluia, consagro, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou a Ti. Oh, Senhor, remove de dentro de mim todo vazio, toda repetição. Oh, vida no Espírito. Quando você ministra diante do Senhor, Ele ministra sobre você. Quando você ministra diante dEle, Ele ministra diante de você. Quando você ministra sobre pessoas, o Senhor ministra sobre você. Oh, aleluia. Vai, continua. Coroamos, coroamos. Vamos. Nós não precisamos de ninguém que nos conduza nesse momento. É você diante dele. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Coroa Ele. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos. Aleluia. Eu consagro todo meu ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti.
pé ainda com a sua Bíblia aberta, por favor, em Romanos capítulo 12. Perceberam a diferença? Perceberam como o seu espírito sobe rápido? Perceberam como conecta aquilo que os céus declaram sobre você e aquilo que você então faz na terra? Romanos 12. Diga, eu sou ministro da graça de Deus. Olhe para uma pessoa que está próxima de você e diga, onde eu estiver, ali é a tenda do encontro. Diga, eu sou a tenda. Diga, eu sou o tabernáculo de Deus. E ali, naquele lugar, é o lugar onde vidas têm um encontro com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quem achou, diga, eu sou ministro. Paulo diz assim, portanto, pela graça que me... Vamos fazer melhor, vamos ler juntos, não importa se a sua Bíblia tem uma versão um pouco diferente. Mas leia de tal forma que você preste atenção ao que você mesmo está lendo. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Todos leiam, ministrem. Agora, façam isso. Aleluia. Até o verso 8. Aleluia. 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 Ouça agora, cuidadosamente. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Isso é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, na igreja de Cristo, não existe o nós e os eles. Não existe. O nós e os eles. Não existem superministros e outros. No corpo de Cristo, todos nós somos ministros, com diferentes dons. Paulo diz, se é ensinar, faça-o com zelo.
Mas existem aqueles que Paulo diz que são aqueles que são movidos pelo dom do encorajamento, encorajadores, animadores da fé. Não animador de palco, que dá ânimo, que sobrepõe ânimo sobre a vida de pessoas, que estimula a fé deles. Vamos lá, querido, com o Senhor a gente consegue. Estou aqui do seu lado, não desista, vá em frente, prossiga. A palavra de Deus mostra que você está no mesmo nível de qualquer um que faz algo que nós imaginamos que é superior. Mas na verdade, essa forma de imaginar é uma forma de imaginar romana. Porque foi através de Roma que se estabeleceu o clero e o povo laico. O laico é o povo dito sem conhecimento, não habilitado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos que fazem parte do corpo são membros do corpo. O que significa dizer que na mesma entendimento funcional de um corpo humano, cada membro tem uma funcionalidade. Assim também nós, na casa de Deus, cada um de nós temos uma funcionalidade. E se essa parte não funciona, o corpo está sendo comprometido. E Deus criou o corpo dele, que é a sua igreja, curada, sarada, onde todos os membros funcionam para o louvor da glória de Deus. 2 minutos sentados e eu vou lhe falar sobre o que Paulo, ou melhor, João, retrata. Pode permanecer, não saiam daí não. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre alguns homens que estavam trazendo perversão na igreja. E perversão é mudar rumos, mudar valores ou princípios. Quando João está falando ali, Jesus na verdade está falando às 7 igrejas da Ásia, ele fala a 2 igrejas específicas. É a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Nessas 2 igrejas existia um grupo que eram denominados de Nicolaítas. Nicolaítas, repita essa expressão, Nicolaítas. Ouça apenas. Ao anjo da igreja, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, é Jesus. Tens contudo, versículo 6, a teu favor, ainda falando da igreja de Éfeso, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também, Jesus dizendo, odeio. E agora pulamos para o mesmo capítulo, mas o versículo 12, quando o Senhor começa a falar da igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Versículo 15, ainda Pérgamo, ele diz: além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diga nicolaítas. É muito interessante aqui, vale a pena a gente considerar que essa expressão nicolaíta, ela não tem a ver com Nicolau, nem Papai Noel, São Nicolau, nada disso. Mas é uma composição de 2 palavras gregas. Uma é Nike e outra é like. Talvez alguns aqui, ou muitos aqui, estejam agora mesmo calçados com tênis da Nike. Você diz, uau, tem gente já tirando até o tênis, né? Aliás, eu nem sei qual é a marca desse, deixa eu falar. Né? Os logotipos, né? Eles falam, eles traduzem, né?
referência. Nike, a expressão em grego que não quer dizer com todas essas expressões, letras, ou palavras, né, que estão aí na marca. Nike foi uma deusa grega, a deusa da vitória. Aquele símbolozinho da Nike não é outra coisa senão uma representação das asas da deusa. Você está dizendo, apóstolo, você está dizendo para mim que eu não vou usar o tênis da Nike mais? Eu acabei de comprar um, custou R$1.500. E eu vou dizer a você, não gaste nada. Vamos deixar para lá. Com R$1.500 você já pagaria 3 parcelas para ir para Israel. Olha eu fazendo a minha propaganda aqui. Nenhum problema quanto a isso, porque senão todos nós teremos que ficar pelados aqui agora, não é? Eu lembro de uma ocasião, falando um pouco sobre isso, que uma ocasião eu tinha uma calça jeans. Quando estava esse negócio de ouvir disco ao contrário, lembra disso? Alguns aí, umas coroas lembram um pouquinho desse negócio, porque eram mensagens subliminares e tal. Eu tinha uma calça da Nexus. Eu não sei nem se a marca existe ainda. Eu acho que não. Quem lembra da Nexus? Ô Jesus. Lembra, tem alguns novinhos aqui que lembram. E uma irmã uma vez chegou, estava lá, eu ministrando, e quando eu acabei de ministrar, ela chegou para mim, pastor, eu preciso lhe falar alguma coisa. Eu assim, pô, irmã, pastor, por favor, vigia. Eu falei assim, meu pai, o que está acontecendo? O senhor já viu a marca da sua calça? Eu falei assim, não sei, nem qual é a marca. Ela falou assim, é Nexus. E eu falei assim, e daí? Ela, ao contrário, é Exus. Eu disse, irmã, desculpe, mas essa calça custou caro, eu vou continuar usando ela, porque nada no meu coração me acusa. Eu falei assim, mas a quebrar o galho, se houver alguma coisa, eu destravo agora em nome de Jesus, e eu declaro que é santo e eu vou usar. Afinal de contas, custou caro. E aí, é claro, isso talvez tenha para alguns aqui, uau, não vou comprar mais tênis. Eduardo, diretor de Antioquia, olha lá. Olha lá. Ah, não, agora, pô. Dá o seu pezinho aqui. Aqui, ó. Jesus. Sangue da nova aliança. E se você me ver roxinho aqui é porque eu estou morrendo mesmo. Estou prendendo a respiração. Aleluia. Denise, você é uma mulher, né? Segurar esse chulé. Toma banho quando chega em casa à noite. Então tem essa, né? Esse símbolozinho aqui é o símbolo da Nike, que foi inspirado na deusa da vitória. Então, a palavra nicolaíta, segura aí. Obrigado, Eduardo, obrigado. Palmas para o tênis dele. Okay. Não, Jair, não. Então, presta atenção, irmãos, a coisa é séria. Mas era assim a igreja primitiva. A igreja primitiva não ficava todo mundo lá assim. Parece que quanto mais séria, a pessoa mais santa é. Qual é a relação? Jesus era uma pessoa que se divertia também. Mas deixa isso para lá. Depois a gente entra nessa história. E aí, então, a expressão Nicolaitas, ela tinha essa primeira nome, Nico, né, ou Nike, e laico. Então, laico é aqueles que não têm o conhecimento, era o povo comum. Era o povo sem instrução. Era o povo que não fazia parte do ministério. E uma das vertentes da instrução dos nicolaítas era exatamente aqueles que sustentavam a doutrina da separação entre o clero e os laicos. Então, os nicolaítas, a expressão quer dizer aquele que tem vitória sobre os que não conhecem.
Então, como o povo não conhecia, eles faziam o que bem entendiam. Claro que havia também entre os nicolaítas, juntando a essa questão doutrinária, a questão de prostituírem-se, não é? A questão da poligamia. E dentre as doutrinas, as expressões doutrinárias dos nicolaítas, você está sentado? Quem tem a sua esposa aí, o seu marido, por favor, segure na mão dele. Segura bem firme aí, viu, irmão? Segura bem firme, que agora o negócio vai pesar. Entre as doutrinas dos nicolaítas, havia uma declaração que era o seguinte: não terá a vida eterna aquele que não copular todos os dias. Tu estava morto, né, meu irmão? Estava perdido e sem esperança. Era essa a doutrina dos nicolaítas. Então, o que eles induziam? Que as pessoas tivessem muitos parceiros ou muitas parceiras para terem relações sexuais todos os dias. Isso havia na igreja. Agora, por que essas doutrinas entram na igreja? Coisas assim que a gente ouve e diz assim, mas que absurdo. Mas isso existia ao ponto de Jesus rebater isso? Eram estruturas malignas tomando conta do ambiente que é santo. Quando falta a revelação do conhecimento de Deus no nosso coração, nós somos conduzidos por qualquer vento de doutrina. É por isso que a palavra de Deus diz que todos nós temos livre acesso. É por isso que a palavra de Deus diz que vós, eu e você, temos a unção do alto, que nos ensina todas as coisas. É por isso que quando eu e você entendemos que somos ministros do reino de Deus, ministros da graça do Senhor, nós somos instrumentos de Deus para trazer crescimento ao próprio corpo. Vivermos numa expectativa de que alguém nos faça crescer. É por isso que a todo homem e mulher que recebe o reino de Deus, a primeira coisa que lhe é instruída é: leia a Bíblia, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Este foi o valor maior da reforma: restaurar o valor da palavra de Deus no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E eu diria, irmãos, nós podemos melhorar. 3 amens. Nós podemos melhorar muito mais nisso. Nós podemos melhorar crescendo no conhecimento da palavra, mas crescendo também na manifestação da unção que esta palavra, pelo seu conhecimento, nos traz. E não apenas depositários do conhecimento, mas sim homens e mulheres que são instrumentos, ministros de Deus. Nós somos como pedras vivas. Pedro declara isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Nós somos pedras que vivem. Eu sou rocha, Jesus disse. Então nós somos da mesma qualidade da rocha que é Cristo. Cristo vive. Você é uma rocha viva, que estamos sendo edificados para a habitação de Deus. E no versículo 9 desse mesmo capítulo diz: e vós, diga aí, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, diga, eu tenho um chamado, chamados para proclamar o reino de Deus.
Diga: eu sou sacerdote, ministro do Deus Altíssimo. Vamos ministrar juntos nessa noite. Aleluia.